Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Meu convidado da semana é o meu convidado não só de programa aqui sobre Porto, mas também de missões internacionais. A gente vai abordar isso também, é meu amigo Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitrar. Angelino, obrigado pela presença aqui no Porto 360. Obrigado pelo convite, Marcos. É um prazer estar conversando contigo e também viajando junto, né? Como você mesmo já adiantou aí. Muitas experiências juntos a gente vai abordar aqui, mas antes disso eu quero tocar num tema, porque você é colunista do jornal A Tribuna também. Mais recentemente você publicou a tua coluna abordando o impacto da DUIMP nos recintos alfandegados. E aí eu quero trazer essa informação para essa audiência enorme que a gente tem. Primeiro, o que é a DUIMP e quais são esses impactos que serão gerados para os recintos alfandegados aqui no Porto de Santos, Angelino? É bom você colocar essa pergunta, porque a gente fala assim, é a DUIMP, né? É uma nova declaração de importação. Mas nós não estamos jogando fora a DI, que é o formulário antigo, e trocando por um formulário novo do INPE. Estamos trocando todo o processo. Quando eu falo nós, o Brasil, tá? Não é a Arbitrar, não é o Porto de Santos, é o processo aduaneiro brasileiro, com várias simplificações, com várias agilizações. Você sabe, Marcos, que até outro tempo, uns 2 anos atrás, uma carga de importação podia ficar até 17 dias no porto, atravessando todos os processos de liberação, burocracia, os processos logísticos, né? E hoje em dia já está em torno de 8, 9 dias, e com a do INPE pode chegar a 2,7 dias. Uau! Tempo de permanência da carga. Então é a aderência do Brasil àquele acordo de facilitação lá da OMC, que está chegando agora a hora da verdade, né? Então, a do INPE entra agora em outubro, e de forma escalonada, principalmente no modal marítimo, e conclui esse processo lá no final de 2025. Angelino, mas o modal marítimo até julho do ano que vem já termina, tá? Fazer só um pequeno recorte. A gente pode dizer que a DUIMP vai favorecer, ou seja, aquelas empresas que são empresas que atuam dentro da legalidade, ou seja, você vai ter ali, obviamente, mais informações por parte da Receita Federal que vai privilegiar o Canal Verde? Tem um programa chamado OEA, que é um programa de conformidade, que as empresas que mexem com o comércio exterior se credenciam previamente com características tanto de segurança, né, como de compliance. E essas empresas têm muito menos fiscalizações do que as empresas não certificadas no OEA. São umas 500 empresas, as maiores do Brasil são conformes. Essas empresas, inclusive, você sabe que a DUIMP, diferente da atual DI, pode ser declarada ainda antes do navio atracar. A DI atual não pode. A DI precisa da carga... Da presença de carga. Você precisa da presença de carga para a DI. Exatamente. No processo novo do INPE, a presença de carga não é obrigatória. Até existe, tá? Em algumas situações lá. Mas o padrão desejado pela Receita é que haja o despacho antecipado. O que significa isso? Assim que o comandante do navio está chegando e ele apresenta lá o manifesto da carga, que é um resumo das cargas que estão chegando, o importador já identifica a carga dele presente, já pode declarar a importação, e nesse caso pela do INPE. E aí, como 92% das cargas caem no Canal Verde, né, mesmo hoje no processo, só que o pessoal tem que esperar chegar no recinto, declarando verde, com o navio ainda navegando, e ele recebendo essa informação, nós temos aí o famoso despacho sobre águas. Tendo o despacho sobre águas, qual o impacto que a gente tem na retroárea, né? Porque a gente pode entender que o número de tombos do container vai ser menor, fruto dessa agilidade que você acabou de pontuar, Angelino? Marcos, vamos lá. Tende a ser menor sobre o aspecto aduaneiro, tá? A vida real é um pouquinho diferente, porque hoje quando você chega, por exemplo, você sabe que o navio de container,
é igual um ônibus de linha, né? Ele para no porto, desce uns passageiros, sobe outros. No caso, os passageiros são os contêineres, né? Ele vai para a próxima parada e vai fazendo aquele circuito dele, né? Um navio de contêiner típico aí de Santos, para num terminal grande aí, o BTP, o Santos Brasil, o DPW, desce ali 800 contêineres, sobe 800 e ele segue adiante. Esses contêineres de importação que desceram, eles hoje são distribuídos para aí meia dúzia de recintos alfandegados. Pode ser o próprio recinto do operador, pode ser um recinto de retroárea. Então, a orquestração da logística que vai retirar esses contêineres da beira do cais significa fazer ali meia dúzia de pilhas, né, para os caminhões agendarem e tirarem. Imagina se fosse possível falar assim, agora cada importador vai lá levar o seu caminhão na cais, no gargarejo do navio para pegar. Imagina 800 caminhões diferentes indo lá buscar. É impossível fazer o negócio, não tem sistema. Então, ainda há que se ter uma orquestração logística, né? Mas não mais falar assim, a carga tá presa porque a alfândega não inspecionou. Quem vai prestar esse serviço logístico? Pode ser o próprio recinto que atualmente é alfandegado, só que ele está oferecendo um outro serviço, né? E tem que ser mais ágil, tem que ser um preço diferente e tal. Então tem uma reinvenção do modelo de negócio. Mas os armazéns não acabam, né? Eles se readequam. E quais são os impactos, né? Eu te fiz esse questionamento, a gente acabou se aprofundando em outras linhas, mas para a retroárea, quais são os principais impactos? Os principais impactos é que ele tem que redesenhar o modelo de negócio, ele tem que oferecer algum serviço de valor agregado para o cliente dele. Eventualmente vai ter uma diminuição de cargas, se ele não tiver isso, né? Então, até o planejamento de capacidade tem que ser revisto. E nós temos que observar o que vai acontecer. Também tem que lembrar também o seguinte, Márcio. Esse conceito vai ser testado, né? Tudo está na mão do importador agora. Quando ele registra a DUIMP antecipada, ele também tem que pagar o imposto antecipado. Será que é isso que ele quer? Ou ele quer dar mais um tempinho, quer fazer um planejamento tributário? Então, às vezes é conveniente fazer um just in time, deixar a carga um pouquinho. O que vai acontecer assim, não é mais por ineficiência do órgão público que a carga está no porto, é pela conveniência tributária e logística do importador. Agora, o comportamento disso só quando o negócio entrar para valer mesmo, para a gente observar a nova tendência. O esperado é que o tempo das cargas no porto diminua bastante e o porto, vamos dizer assim, arrecade menos com aquela cobrança da armazenagem do contêiner, né? A gente pode também olhar para a questão do entreposto aduaneiro. Será que essa é uma modalidade que passa a ser utilizada a partir do momento da implementação da DUIMP de uma forma diferente? Será que a gente vai experimentar também o entreposto aduaneiro de outras formas, Angelino? Tudo é expectativa, né? O entreposto aduaneiro já é um regime especial que já existe hoje. Mas nesse novo cenário aí do novo processo de importação, eu acredito que ele vai ser mais usado do que hoje. Porque aí você tem o controle da nacionalização da carga mais fácil. Então você deixa a carga na área alfandegada sem pagar o imposto e vai nacionalizando ela à medida da sua necessidade, né? Só para você ter uma ideia, Marcos, assim, eu falei o caso onde o importador registra a declaração, que é a do INPE, antes da atracação, mas ele pode não fazer isso. Se a carga desceu, ela não pode ficar solta lá no cais. Então ela tem que ir para um recinto e tem que ser dada a presença de carga ainda, tá? Para poder continuar o processo ali para frente. Então, a Arbitrar, Marcos, a gente fez um material gráfico bem didático, bem simplesinho, está até no site da Arbitrar, qualquer um pode entrar lá para baixar isso. A gente chamou de casos de uso. São 6 alternativas que podem acontecer, né? Registrou antes, registrou na hora que desceu, queria fazer DTA, levar para outra jurisdição, queria levar para DTA, mas não é OEA, tem várias combinações, está tudo lá explicando caso a caso o que vai acontecer com a carga, fica mais fácil de entender. Angelino, a gente obviamente tem uma audiência bastante grande e muitas vezes a gente precisa olhar com muita responsabilidade, não só para os grandes players, como você pontuou aí, né, aquelas 500 empresas que obrigatoriamente estão aí habilitadas dentro desse acordo de facilitação do comércio, mas também pequenos importadores, médios importadores que estão com uma série de dúvidas e questionamentos. Hoje a gente bem sabe, por exemplo, né, que nós temos aí a obrigatoriedade, né, da permissão do Exército para determinados tipos de cargas que a gente tem
movimentando no Porto de Santos e portos do Brasil também. Como é que vai funcionar esse tipo especificamente? Porque hoje em dia você precisa trazer um container e você depende do Exército para dar autorização. Aí você traz o outro container, depende de novo do Exército para dar autorização. Aí você traz um outro container e isso gera uma burocracia gigantesca. Esse tipo de condição, ela está prevista dentro da do INPE e de que maneira isso vai se comportar? Marcos, foi excelente você fazer essa pergunta, porque nós estamos falando do novo processo de importação. Do INPE é o front-end, é a casca, né? Mas tem uma série de outros módulos do processo que estão lá no Portal Único do Comércio Exterior que colaboram com isso. A declaração é aquele documento que se faz na hora que a carga já chegou e precisa ser nacionalizada. Mas antes de você trazer a carga, você precisa dar licença de importação, certo? É nesse momento que o Exército entra. O Exército é um órgão licenciador. O que acontece no processo que está morrendo agora? Né? Para cada embarque que você faz no exterior, você tem que pedir uma licença específica. Então, você vai importar, sei lá, pólvora para fazer fogos de artifício. O Exército tem que dar... Você quer importar na semana que vem, tem que fazer outro pedido, outra licença. E agora você tem um negócio chamado licença flex. Você faz uma licença só que tem ou um volume, ou um valor, ou uma quantidade, tem alguma métrica que você guarda no bolso e você vai queimando esse parâmetro ao longo de múltiplos embarques. Então, no caso específico do Exército, que é um dos 22 órgãos anuentes, não é só o Exército não, tá? Tem Comissão de Energia Nuclear, tem Instituto de Patrimônio Histórico, tem Ministério da Agricultura, tem Metro, são 22 órgãos que podem eventualmente burocratizar. E agora com a licença Flex, você pede a sua licença antecipada, guarda ela no bolso e vai importando. Então a ideia é que os gargalos do processo de importação, eles morrem lá no início da importação e também na chegada, que a coisa mais próxima de acontecer agora, que é com a do INPE, né? Mas já tem uma desburocratização prévia em outro nível. Eu, na qualidade de importador hoje, né, médio ou pequeno importador, com essa nova realidade, Angelino, o importador, ele precisa habilitar o NCM, né, dentro do seu licenciamento ali para importação por meio de uma tabela que vai ser criada dentro da do INPE. Como é que vai funcionar esse processo, né? Se eu sou um importador aqui que eu importo câmera, né? Eu só importo câmera. Então, a Receita Federal vai saber que eu sou um importador, eu sou fiel àquele tipo de importação e eu, obrigatoriamente, posso estar suscetível a menos fiscalizações, uma vez que eu estou dentro da legalidade. Mas existem outros importadores que importam inúmeros tipos de produtos, né? Ou até propriamente serviços. Como é que funciona esse tabelamento, né, dentro da do INPE para facilitar esse processo de importação também? Vamos lá. Não é dentro da do INPE, é dentro do Portal Único. Dentro do Portal Único, não está dentro da Declaração Única de Importação. Quando você vai fazer uma importação da sua câmera, que tem um NCM, NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. É um código alfanumérico que diz lá, ó, esse número corresponde à câmera que o Maxwell importa. Quando você vai importar, você não sabe se alguém já importou uma câmera daquela. Então você vai lá, escolhe um número daquele e faz uma descrição em texto. Se eu quiser importar a mesma câmera, eu faço na minha licença, uma descrição que pode ser diferente da sua. Sem dúvida. E os órgãos de controle podem achar que é um outro produto, embora seja o mesmo. Certo? Existe agora um outro módulo chamado catálogo de produtos, onde tem lá, ele nasce vazio, e à medida que alguém vai importando, você não precisa colocar em cada licença. Só o primeiro que coloca, o segundo já vai lá e já puxa, arrasta e cola, entendeu? Então tem uma agilidade ali também. E a descrição não é mais um texto. Tem blocos já pré-determinados pelo próprio Portal Único que você vai montando e fica a descrição padrão para todo mundo. Então vai ser uma agilidade muito mais rápida para poder fazer as licenças. As licenças vão durar muito mais embarques, né? E os órgãos anuentes, quando você coloca um produto lá nesse módulo catálogo de produtos, já entra num outro módulo chamado catálogo de atributos e cada um já marca o seu semáforo lá. Por exemplo, eu vou importar uma caneta. O Exército vai lá e marca. Para mim, caneta é sempre verde, tá? O Inmetro marca. Não, para mim pode ser amarelo ou vermelho. Então, cada um já marca os seus atributos. De tal forma que quando você fizer a importação, já sai meio que automaticamente processado e só pode criar algum embaraço ou não,
quem realmente tem que ver aquela carga. Então fica muito mais ágil, muito mais automatizado. Então você tem um módulo chamado catálogo de produtos, você tem um módulo chamado catálogo de atributos, você tem o controle de carga em trânsito, você tem um pagamento centralizado. Imagina uma tela quando você paga os impostos federais, estaduais e municipais num ponto só, ao mesmo tempo. Está sendo feita uma integração com as secretarias de finanças de cada estado para poder agilizar isso. Você tem o tratamento administrativo, que é a parte interna lá da Receita Federal. Então, tem gerenciamento de risco para poder usar inteligência artificial para mais cargas cair no verde ao invés de cair no vermelho a partir dos riscos identificados, de quem olhar. Então, por isso que eu falo assim, do INPE é o nome bonitinho que a gente usa, é o apelido desse troço, mas é todo esse pacotaço do novo processo de importação que está jogando o processo antigo, entrando. Isso tudo somado dá uma agilidade fenomenal para o fluxo das cargas de importação aí, isso que é a novidade. Menino, queria dar o serviço aqui para quem está nos ouvindo, né, está nos assistindo e precisar de mais informações, né, porque porventura não tenha ainda frequentado algum seminário ou algum curso que eu venho acompanhando, sendo dado principalmente para esses profissionais dessas classes que atuam dentro desse setor. Aonde buscar essas informações? No site da Arbitrar, no site da Receita? Aonde as pessoas poderiam buscar essas informações para que possam estar preparadas para essa mudança de chave a partir de outubro? Vamos lá. No site da Arbitrar, temos esses casos de uso, que é uma representação gráfica do fluxo da carga do ponto de vista do recinto alfandegado. Não é do ponto de vista do importador, não, tá? Cada um tem o seu referencial. Lá no portal do Siscomex, da Receita Federal, tem tudo quanto é informação, manual da do INPE, manual, as APIs para você automatizar o seu sistema com esses módulos todos, né? Para agilizar mais ainda. Então tem tudo lá no site do Siscomex, na Receita Federal. Nós fizemos algumas lives educativas, a Receita chamou 4 entidades em junho para fazer lives. O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, a FEAduaneiros, né? Federação dos Aduaneiros, a CNI, para dar uma visão da indústria, a Aliança Procomex e a Arbitrar. Essas 4 lives são bem didáticas, estão gravadas lá no YouTube, podem ser acessadas também para poder tirar essas dúvidas. Semana retrasada, a gente fez também uma outra segunda live com a Arbitrar para tratar de algumas automações adicionais e esses casos de uso. Então, a Arbitrar tem 2 lives. Tudo isso está material disponível no YouTube, que pode ser feito como um tutorial, né? Você vai ler para aprender um pouco mais. Mas, vou dizer assim, a fonte principal é lá no site do Siscomex, da Receita Federal. Bom saber, as pessoas também que queiram esse tipo de informação podem acessar para que possam estar preparadas para essa mudança de chave, como eu pontuei, a partir do dia 20, a partir do mês de outubro, perdão. Angelino, para a gente finalizar esse tema, depois eu quero entrar nas... Só para você, por favor, registrar, portalunico.siscomex.gov.br, tá? Tá aí, ó. Vou pedir para a produção colocar aqui para que você possa acessar o endereço e ter acesso a essas informações. Angelino, para a gente finalizar, né? Eu tive mais recentemente com o auditor da Receita Federal e ele me disse o seguinte, falou, Maxwell, o imposto de renda você não vai mais declarar, né? O imposto de renda daqui a uns anos, a Receita já sabe o que você tem, tudo que você movimentou e assim sucessivamente. Esse modelo que a gente vai implementar agora, né? A do INPE, como você pontuou, ele vai ao encontro também do que foi colocado por esse auditor em relação ao imposto de renda? Ou seja, a Receita está tratando da fiscalização de uma maneira muito mais inteligente, fazendo a gestão desses dados e fiscalizando, né, efetivamente quem comete erros e deixando, né, o comércio, para quem é sério, está dentro da legalidade com total agilidade. É isso? Esse é o caminho que a gente está indo? A boa notícia é que é mais do que isso, Márcio. A Receita quer tratar quem comete erro de quem comete fraude, quer tratar diferente, tá? Então tem o que trabalha certo, tem o que cometeu erro, mas queria acertar, e a Receita não vai ficar escondidinha atrás de um toco esperando o cara errar para multar, ela vai dar a mão e vai ajudar o cara a acertar na próxima vez, e vai pegar só quem está querendo cometer fraude. Olha que mudança de filosofia. E tudo isso com essa automação aí, e deve se aproximar bastante dessa declaração pré-preenchida que a gente já teve esse ano do imposto de renda, né?
Tá aí, fiscalização preventiva, né? Contribuindo com as empresas que são sérias, ao invés de uma fiscalização punitiva. Ótima notícia para o setor, hein, Angelino? Sim, a gente tem se aproximado bastante dos novos gestores da Receita e tem ficado claro isso por parte lá da subsecretária de Administração Aduaneira, que é a doutora Cláudia Regina, e o coordenador da aduana também, que é o José Carlos Araújo. Eles são insistentes em repetir isso. Nós não temos aqui na aduana papel arrecadatório. Nós teremos agilidade, honestidade e facilitar o fluxo do comércio. Agora, quem comete fraude, aí precisa realmente ser enquadrado. Mas isso aí é outro departamento, é polícia, né? Tá aí. Angelino, vamos falar um pouquinho Coreia do Sul? Se a gente olhar para essa missão internacional, eu tive o prazer de ir para o outro lado do mundo com você, né? Literalmente falando, eu posso dizer que eu conheci o outro lado do mundo com Angelino Caputo. Que experiência você traz da Coreia do Sul, né? E aprendizado também naqueles momentos tão ricos da agenda que nós fizemos na Coreia do Sul? Rapaz, é um mix de admiração e de frustração, né? Pensar que em 1970 os caras vieram aqui no Brasil e falaram, olha, meu sonho daqui a 20 anos é ser igual ao Brasil, né? Pegaram todos os planos de desenvolvimento que tínhamos aqui no Brasil e aplicaram lá, que a gente não aplicou plano nenhum. A gente fica remoendo nesses planos de governo em vez de fazer plano de Estado. E hoje você vê com admiração o nível de qualidade da sociedade, de desenvolvimento tecnológico que os caras atingiram. E aí você pensa, podíamos ter sido nós, né? Não tenha dúvida. É uma contradição, mas é muito bacana ver o que é possível, né? Onde a gente pode chegar. O que mais te chamou a atenção lá? Se você pudesse destacar uma visita da agenda ali que realmente você possa dizer, cara, eu fiz um check de vida aqui, né? Ou seja, cara, eu tinha um sonho de conhecer esse lugar e eu o conheci. Você foi afetado dessa forma, né? Você foi impactado dessa forma? Eu fui. É suspeito que quando você vê muita tecnologia, ali naquelas visitas da Samsung, da LG, você fica impressionado. Mas o Porto Indústria da Hyundai, aí, bicho, não tem jeito de não admirar aquilo, né? A gente vê o caminhão saindo direto da fábrica e entrando no navio? O navio próprio, né? A própria indústria tem o seu porto, tem a sua frota de 110 navios, já sai, atravessa uma rodovia por baixo, por um tour e embarca e vai embora para o resto do mundo. Impressionante aquilo. Eu, se você me permitir, check de vida para mim foi o estaleiro, né? Conhecer um estaleiro, fabricação de navio, foi algo que realmente me impactou e principalmente o maior estaleiro do mundo, né? Eu fiquei impressionado com aquele estaleiro, e a maneira como eles conduzem a indústria naval naquele país. Te impressionou isso também? Pensar que, sei lá, 70% da frota que está navegando saiu dali, né? No mundo. E os caras fazem 30 navios de uma vez, em paralelo, por ano. Um troço de doido mesmo. É algo de se impressionar, né? Angelino, para finalizar, ano que vem, estamos indo para Vale do Silício, olhar para algo que me preocupa muito, integração de dados. A gente vê aí a do INPE, como a gente colocou, uma série de iniciativas, a gente tem uma preocupação muito grande hoje, mundialmente falando, com cibersegurança e precisa também olhar para essa questão da integração. Não adianta só investir em sistema, só investir em tecnologia, se a gente não está sabendo fazer o uso ideal e adequado dos dados que são gerados. Qual a tua expectativa para o Vale do Silício em 2025? A expectativa é a melhor possível, porque não tem lugar melhor no mundo para debater e trocar ideias sobre tecnologia e inovação que é o Vale do Silício, né? Já vi várias comitivas brasileiras irem para lá e voltarem impactadas. Não vi ninguém que falou que perdeu a viagem, né? Então, vai ser o nosso caso, né? Nós vamos lá para extrair o máximo possível. E tem um advento agora que está acontecendo, que é a inteligência artificial, que neste momento agora ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe quais são os limites. Há outro dia, sei lá, um ano atrás, os próprios CEOs das Big Techs estavam fazendo um acordo para ver se eles pisavam no freio porque eles estavam perdendo o controle, né? Então existe assim um temor, mas também um impulso muito forte e com certeza o ano que vem, quando a gente chegar lá, metade da inteligência artificial que nós conhecemos já vai estar obsoleta. Não tenho dúvida. Eu não sei o que nós vamos ver. Tenho dúvida nenhuma. Eu já estou de mala pronta e ansioso
para fazer essa visita para o Vale do Silício. Angelino, obrigado pela tua presença aqui, sempre bom bater um papo com você, sempre papo de altíssimo nível, trazendo conteúdo e principalmente, né, condições técnicas para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento desse setor que é tão importante e estratégico para o nosso país. Muito obrigado, meu amigo. Legal, Marcos, conta com a gente aí, qualquer assunto desse, nós estamos à disposição para colocar o meu conhecimento e o conjunto da Arbitrar também, né, que é craque nessa questão aduaneira, está fazendo 35 anos esse ano, né? Então já é uma entidade bem longeva aí nesse processo aduaneiro. No Porto de Santos, que é o maior, como é que é agora? Do Hemisfério Sul, hein? Do Hemisfério Sul. Tá bom. É isso aí. Vamos lá. Pra frente, sempre. Foguete não dá ré, né, Angelino? Seguindo, eu tive na festa de 35 anos da Arbitrar e foi fantástica. Eu fico por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio